Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui eu ensino sobre perinatalidade e parentalidade para profissionais da saúde. Eu sou Rafaela Schiavo, do Mater Online, e no episódio de hoje eu vou falar com você a respeito dos 6 primeiros meses de desenvolvimento do bebê. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Primeiro nós vamos aí definir o que é desenvolvimento típico do desenvolvimento atípico. Desenvolvimento atípico é aquele desenvolvimento em que a criança ela apresenta um comportamento que não é esperado para aquela idade, tá? Em geral são os bebês então prematuros, baixo peso, que nasceram com alguma síndrome ou anomalia, por exemplo. São bebês que nasceram em alguma condição de risco e, portanto, esses bebês apresentam um desenvolvimento atípico, ou seja, um desenvolvimento que não está dentro do padrão, não está dentro do que se é esperado para aquela idade da criança. Então, aqui nós vamos estar falando sobre o desenvolvimento típico, aquele que a gente deve esperar da criança a cada mês, né? De 0 até 6 meses. O que é normal, o que é esperado de comportamentos de um bebê nessa fase da vida, nessa faixa etária, ok? Então, aqui nós vamos estar falando de desenvolvimento típico e não atípico, ok? E isso é muito importante a gente poder entender aí também, né? Porque é importante que quando a gente perceba, então, que tem algo de diferente no desenvolvimento dessa criança, ou seja, a criança está se desenvolvendo de forma atípica, então a gente precisa investigar quais podem ser essas possíveis causas, né? Os motivos que essa criança não está se desenvolvendo de acordo com as normas, inclusive padrão da sua sociedade, porque desenvolvimento infantil, gente, é meio que universal, ele está associado à cognição, à maturação do sujeito também. Então, à medida que o sujeito ele vai tendo a sua maturação biológica e vai recebendo estimulação do ambiente, ele vai se desenvolvendo, tá? Então, algumas crianças que mesmo sem nascer, sem qualquer tipo de condição de risco, elas podem apresentar desenvolvimento atípico também, né? Ou seja, atraso no desenvolvimento. E por que isso acontece? Em geral, porque o meio, né, o social, não está estimulando de forma adequada essa criança. Então, vamos supor se a mãe tem depressão, né? Ela está com depressão pós-parto, e o pai não está com licença paternidade, está trabalhando, não tem ninguém ali perto para dando uma ajuda. Então, essa mulher adoecida, muitas vezes ela tem que ser a única cuidadora desse bebê. Provavelmente essa criança vai apresentar um desenvolvimento atípico. Por quê? Porque essa mãe não está tendo energia para estimular de forma adequada esse bebê, essa criança, tá certo? Não significa que essa criança está apresentando um desenvolvimento atípico por falta de condições biológicas, de desenvolvimento neuronal. Não, na maioria das vezes é realmente a falta de estimulação do ambiente. Então, a gente consegue solucionar isso sabendo, conhecendo o que esperar, né? Em cada idade da criança, né? O que esperar de comportamento para que a gente possa analisar se ela está se desenvolvendo de forma normal ou não, se ela está apresentando um atraso nesse desenvolvimento. E o bom que é quando é falta de estimulação, é possível, então, reverter isso, fazendo o quê? Estimulação precoce. Então, precocemente, essa criança ela deve passar então por um programa de estimulação, onde vai existir um profissional que vai estimular o desenvolvimento dessa criança e, na maioria das vezes, ensinar os pais a também desenvolverem, né, alguns comportamentos que vão ajudar na estimulação do bebê, da criança, e aí evita atrasos futuros, começa a fazer com que essa criança possa ter um melhor desenvolvimento, um desenvolvimento mais adequado ao longo desse período, ok? É importante a gente saber que o desenvolvimento na primeira infância, ele vai acontecer sempre de forma muito acelerada, né?
Porque imaginem vocês um bebezinho que ele nasce sem muitos movimentos, sem muitas coisas, né, para se fazer, para se falar, né? E ele passa por uma jornada nesse primeiro ano de vida que aos 12 meses ele é um bebê, que agora ele passa a andar e falar, né? E falar palavras com sentido nas maioria das vezes, né? Ele cresce em tamanho, ele cresce em peso e ele cresce em desenvolvimento e desenvolvimento cognitivo também. Cognição tem a ver com inteligência. Quando você ouvir essa palavra, desenvolvimento cognitivo, é que a gente está falando de desenvolvimento da inteligência. Então, existem várias áreas do desenvolvimento de uma criança que a gente pode analisar, tá? São muitas. A gente pode analisar o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento social, desenvolvimento da linguagem, desenvolvimento da cognição, desenvolvimento da motricidade fina, desenvolvimento da motricidade grossa ou ampla ou global, né? Ela recebe vários nomes, mas a gente está falando da mesma coisa, né? A gente pode falar de desenvolvimento psíquico, a gente pode falar de desenvolvimento físico, né? Então, são várias as áreas, né? Da linguagem, por exemplo, a gente pode falar na linguagem expressiva e a gente pode falar também da linguagem receptiva, né? Que a gente percebe as coisas no mundo. Então, assim, quando a gente fala de desenvolvimento humano, em geral, a gente está falando de algo muito global, né? De algo muito geral. E parece assim, olha, se a criança tem atraso no desenvolvimento, ela tem atraso geral, né? Desenvolvimento total. Então, ela tem atraso na cognição, na linguagem, no autocuidados, né? E não é bem assim, tá? Então, a gente vai ter diversos tipos de instrumentos que vão nos auxiliar nessa jornada de avaliar o desenvolvimento do bebê, tá certo? Ainda bem que eles existem e nos dão uma base para que a gente possa olhar mês a mês se a criança está apresentando o desenvolvimento que é esperado, tá? Então, esses instrumentos, eles são muito importantes para a gente. E é importante a gente saber que realmente, nesses primeiros 12 meses, a cada mês, a criança ela tem uma evolução diferente, né? Então, a avaliação nesse período é diferente da avaliação de anos posteriores do bebê e da criança, né? Porque exatamente no primeiro mês se espera determinado tipo de comportamento, no segundo, outros, no terceiro, outro, mês a mês. Então, cada mês é esperado um tipo de comportamento diferente, né, da criança, que ela vá avançando, né? À medida que ela vai avançando, mostra que ela está tendo um desenvolvimento típico. À medida que a gente vai encontrando atrasos nesse desenvolvimento, então isso vai indicando que ela tem desenvolvimento atípico, precisando de uma investigação, né? Se a gente percebe que é falta de estimulação do ambiente, a gente vai estimular e, é claro, ensinar esses cuidadores primários da criança, como, por exemplo, o pai e a mãe, né? Que são as pessoas que devem estar mais ligadas aí com a criança, pelo menos na nossa cultura é assim, né? Ensinar a eles como fazer essa estimulação em casa, né? Porque não adianta essa criança receber estimulação também uma vez por semana, uma vez por mês. Não adianta. Então, se você é um profissional da saúde que pretende aí começar a avaliar o desenvolvimento do bebê, é importante você saber que o seu papel é importante, mas principalmente de instruir os pais. Você vai avaliar por meio de um instrumento para que você saiba se o desenvolvimento dele está típico ou atípico, tá certo? Estando atípico, você vai mostrar para os pais como eles devem se comportar em casa em relação à estimulação do desenvolvimento daquela criança. Você não pode simplesmente dizer, ele está com atraso no desenvolvimento, volte o mês que vem para a gente verificar se ele melhorou ou não. Tá tudo errado se fizer dessa forma, não pode. Né? O nosso papel é muito para além disso. O nosso papel é de orientar, de instruir esses pais, porque é com esses pais que esse bebê vai ficar ao longo de um mês, tá certo? Então, a gente precisa analisar muito bem, inclusive, qual é a área do desenvolvimento que a criança está apresentando maior dificuldade. Às vezes, ela está tudo bem na motricidade, tanto fina quanto a ampla, mas não está nada bem na linguagem, por exemplo. Né?
Então, o atraso ali não é no desenvolvimento global, mas é um atraso no desenvolvimento da linguagem. E as outras áreas pode estar tudo ok, ela pode estar com a cognição ok, pode estar com a motricidade ok, desenvolvimento pessoal, social ok, mas a linguagem ela está com atraso. O que dá pistas pra gente sobre isso? Pistas que pode ser que essa família, então, não está estimulando de forma adequada essa criança, esse bebê. O que não é estimular de forma adequada? Às vezes, os pais, eles têm uma crença de que não se conversa com o bebê, né? O bebê não entende. Então, por que eu vou falar com o bebê se ele não entende? Então, aí é que está o nosso papel enquanto profissionais da saúde. Informar para esses pais que conversar com o bebê ajuda ele a ficar cada vez mais em contato com a nossa língua e isso vai ajudar que ele também desenvolva de forma melhor a sua linguagem, né? Então, o que a gente orienta? Pai, mãe, na hora de dar banho na criança, canta uma musiquinha, diz que vai lavar partes do corpo. Agora estamos lavando a cabeça, agora nós estamos lavando o pé, agora nós estamos lavando o braço, a barriga, né? Então, e falando para a criança sobre isso, sobre as cores, quem você é, olha a mamãe, eu sou a mamãe, olha o papai, ele é o papai, olha a vovó, olha o bercinho, olha o móvel, olha a boneca, olha a bola, olha o carrinho, né? Então a gente vai nomeando os objetos que a criança vê e ela não sabe o que são, mas ela precisa internalizar a nossa cultura e a nossa língua. E ela só vai fazer isso em contato, né, com a língua. Se os pais não conversam muito com essa criança, aí fica muito difícil realmente do desenvolvimento da linguagem dessa criança ir para frente, entende? Aí ela vai apresentar um atraso e que é perfeitamente, então, evitável e perfeitamente possível de estimulação para que essa criança possa em pouco tempo, conforme esses pais realmente vão estimulando em casa e não só aguardando você, enquanto profissional da saúde, estimular uma vez por mês, né? Que senão não vai adiantar de nada. Então, esses pais precisam estimular e não adianta só você falar para o pai também. Olha, pai, olha, mãe, estimula a sua criança. Não, você tem que dizer o que eles têm que fazer, como eles têm que fazer. Quando você está lá na sua clínica avaliando esses bebês, você está lá com vários brinquedos que você comprou próprios para aquilo, brinquedos próprios do instrumento que você está utilizando, né? Então, você já compra lá todo o pacote, né? Do manual com aqueles brinquedos. Mas em casa, esses pais não vão comprar, né? Esse teste, os pais não vão gastar dinheiro, né? E nem podem, muitas vezes, né? Fazer isso, porque além de serem caros esses brinquedos e tudo mais que a gente tem que utilizar para fazer essas avaliações. Então, o que a gente vai fazer? Pensar em ideias, né? O que pode ser feito dentro de casa, né? Aqui eu tenho cubinhos e eu entrego na mão do bebê para ver se ele segura, né? Se ele já consegue segurar um cubinho, por exemplo. Mais para frente, se ele consegue trocar de mão aquele cubinho, por exemplo. Um pouco mais para frente, se ele consegue segurar 2 cubinhos. Se ele consegue pegar esses cubinhos e bater um no outro, por exemplo. Então, tudo isso a gente vai avaliando ao longo dos meses. A gente, claro, que espera primeiro a criança pegar o cubinho, no mês seguinte pegar um outro cubinho, no mês seguinte bater o cubinho, entende? Não é tudo numa única sessão que a gente faz. Mas e se a criança não tem cubinhos em casa? Então, a gente pode perguntar, pais, tem Lego na sua casa, por exemplo? Ah, Lego tem. E tem Lego mais ou menos nesse tamanho? Ah, tem sim. Legal, então é isso que você vai usar, tá certo? Se não tem Lego, pensa em alguma outra possibilidade, pergunta para os próprios pais, tem algum objeto semelhante a esse, mais ou menos, que você acha que pode ser, que dá para usar, né? Então, coisas assim. Qualquer coisa você pega a colher, né? Você fala assim, ó, pega 2 colheres, então coloca uma colher numa mão, depois mais pra frente coloca outra colher na outra mão e tenta, né, ver se ele vai bater a colher. Entende? Você tem que ser criativo e para além. Você não pode esperar que esses pais tenham os mesmos objetos que você vai ter aí na sua clínica para avaliar o desenvolvimento do bebê, que eles tenham em casa para fazer a estimulação da criança. Não! Vocês vão precisar encontrar como fazer isso dentro de casa, ok? Importantíssimo. Gente, depende de onde você trabalha, é importante você saber também das condições
daquela família, onde que ela mora. Certa vez, eu percebi que uma criança estava com bastante dificuldade de ficar em pé, ficar sentada sem apoio. Com 6 meses de idade, é esperado que a criança fique sentadinha, sem apoio, né? Por volta dos 4 meses, ela fica sentada com apoio, com a ajuda de almofadas, alguma coisa assim, tá? Mas aos 6 meses já é para ela estar mais equilibrada e conseguir ficar sentada sozinha, sem o apoio dessas almofadas, por exemplo, e sozinha. E achei um pouco estranho que essa criança não estava conseguindo ficar. Até que investigando com essa mãe, eu consigo descobrir que a mãe não coloca a criança no chão, porque o chão é de terra, sabe? Esse chão de terra mesmo, que não tem cera, não tem piso, é terra, areia, terra, né? Então, ela não colocava o bebê dela, claro, ali, o que dificultava, porque na cama também ela não podia deixar aquela criança que já estava rolando, que ela poderia cair no chão. Então, a criança passava muito mais tempo, né, naquela cadeirinha, sem poder se movimentar. E por isso existia o atraso, né? E aí a gente teve que conversar, pensar em outras formas, né? Quanto tempo ela conseguiria se dedicar do dia para deixar a criança sentadinha na cama, por exemplo, né? Para a criança ir pegando mais fortalecimento que ela precisava e avançar no seu desenvolvimento. Então, fique atento a isso. Você precisa ficar atento a isso. Não pode achar, né, que aquela pessoa que você está atendendo tem as mesmas condições sua financeira, as mesmas condições sua familiar, né? Então, cada um vai ter uma necessidade diferente, ok? Então, importante na hora de fazer a avaliação da criança, né, do bebê, levar tudo isso em consideração, ok, pessoal? Então, vamos lá, o que mais eu tenho aqui para falar para vocês, né? O desenvolvimento da criança, como eu falei para vocês, ele pode ocorrer em diversas áreas, não só em uma, né? Peraí. Eu estava falando sobre a linguagem. Então, voltando só um pouquinho, gente, porque às vezes eu vou e volto, né? Então, só para a gente saber, olha só. Aí, de repente, a gente percebe que essa criança que está com atraso na linguagem, os pais dizem, não, mas a gente conversa o dia inteiro com ele. A gente fala muito com essa criança, a gente fala muito com esse bebê, a gente canta música, a gente fala as partes do corpo, a gente percebe que ele fica olhando, que ele segue, né? Mas, de alguma forma, ele não produz sons, né? De alguma forma, a gente percebe que ele está bem atrasado aí na linguagem. Então, quando você percebe que não é, então, a estimulação do ambiente, quando a estimulação do ambiente está adequada, está correta, então aí pode ser um indicativo de que esse desenvolvimento atípico não está relacionado necessariamente à falta de estimulação do ambiente. Então aí é onde a gente começa a encaminhar esse bebê, inclusive, para outros tipos de avaliação, como, por exemplo, uma avaliação, né, de audiometria, para ver como é que está isso na criança, no bebê. E muitas vezes a gente pode descobrir que realmente essa criança tem algum tipo de deficiência auditiva, algo que pode ter acontecido que vai precisar talvez de uma cirurgia para ajudar a melhorar aquela situação. Ok, então, quando uma criança está com atraso, não significa só que é falta de estimulação do ambiente. Por isso, você, profissional da saúde, precisa estar totalmente atento a isso, né? Você precisa ter essa sensibilidade de perceber se o que está acontecendo ali é realmente uma falta de estimulação dos pais, e aí você vai orientá-los. Lembrando que você tem que conhecer a condição social deles também, a condição intelectual deles também, se eles conseguem compreender o que você está falando. Pensar com eles objetos que eles podem utilizar em casa para fazer aqueles exercícios em casa, tá certo? Agora, se percebe que não, os pais são super estimuladores e tal, e mesmo assim a criança está apresentando um atraso, aí então a gente tem que fazer um encaminhamento para o profissional adequado para ver se há uma outra possível coisa que está acontecendo, interferindo aí, né, para esse atraso, ok? Isso é importante. No Brasil, nós temos vários instrumentos que podem avaliar o desenvolvimento da criança, do bebê, e que a maioria deles podem ser utilizados por todos os profissionais da saúde, tá?
Nós temos poucos instrumentos que, por exemplo, são testes que só o psicólogo pode utilizar, né? Outro profissional não poderia, só o psicólogo poderia. Então, existe sim esse tipo de instrumento. A Bailey, por exemplo, é um instrumento que é privativo do psicólogo. Mas existem vários outros instrumentos, né? Que eu vou estar falando agora aqui para você o nome, né? Não sei se você já usa ou não, ou se pode ser um possível instrumento que você que está querendo começar a avaliar o desenvolvimento do bebê, pode começar a entrar em contato agora para ler mais, conhecer mais, para aplicá-lo, tá? Então, por exemplo, nós temos o Portage, tá? O Portage, ele é um instrumento que avalia aí 5 áreas. Ele vai avaliar o desenvolvimento social, a linguagem, a motricidade fina, a motricidade ampla, né? E linguagem do bebê e cognição, acho que foi isso que faltou, né? Então, são essas áreas que esse instrumento vai estar avaliando. E interessantíssimo desse instrumento é que realmente ele foi feito para todos os profissionais que trabalham com o desenvolvimento do bebê, que avaliam o desenvolvimento do bebê. Então, independente se você é fonoaudiólogo, se você é nutricionista, se você é enfermeiro, se você é médico, se você é psicanalista, não importa qual é, né, a sua profissão. Esse instrumento você pode usar e o legal dele é que ele diz certinho o que você espera de comportamento, depois de quanto tempo a criança tem que fazer determinado comportamento quando você apresenta para ela alguma coisa, por exemplo. E depois tem também instruindo certinho qual é o tipo de estimulação que precisa ser realizado para aquela criança, tá certo? Poder atingir o nível de um desenvolvimento típico quando ela apresenta o desenvolvimento atípico, ou seja, ela está apresentando atraso no desenvolvimento. E ele é muito bacana para pais, né? Então, ele foi desenvolvido, inclusive, para pais estimularem os seus bebês em casa. Vou beber um pouquinho d'água, gente, que eu tô morrendo de sede, só um instante. Obrigada. Voltando aqui, então. Esse instrumento é muito bacana. Um outro instrumento que você pode conhecer é o chamado Denver 2, tá? Esse é um instrumento também que não é privativo do psicólogo, então todos os profissionais da saúde podem utilizar esse instrumento sim. E ele é legal porque ele vai avaliar também algumas áreas como a pessoal social, linguagem, cognição, motor fino e motor amplo, tá certo? E ele é uma folhinha única e nessa folhinha você vai fazer um tracejado lá, né, na linha da idade da criança e vai olhar sempre, né, a idade dela também para ver quais são os comportamentos que são esperados, que não são esperados para aquela idade da criança, né? Então, ele é bem fácil também de ser aplicado, manuseado, então é muito interessante também esse instrumento aí, caso você queira a indicação de algum instrumento para estar avaliando o desenvolvimento do bebê, né? E assim, esse é um instrumento de triagem, ou seja, ele não dá diagnóstico de atraso no desenvolvimento, tá bom? Ele só faz uma triagem. Tanto é que ele dá 3 resultados, né? Risco de atraso, cautela e desenvolvimento normal, né? Sendo que a cautela, por exemplo, é quando 75% das crianças daquela cultura fazem aquele comportamento, né? Mas nós temos aí 35% que não fazem. Então, eu não posso dizer que essa criança está com atraso no desenvolvimento, porque ela pode, daqui 2 semanas, começar a fazer, por exemplo. Naquele momento que eu avaliei, ela não estava fazendo. Olha só que interessante, né? Então, a gente fica de olho nisso. E também, esse instrumento, ele permite, então, essa cautela. Você não vai dizer que aquela criança está com risco de atraso porque ela apresentou um comportamento que 75% das crianças fazem, mas ela não está fazendo naquela hora. A gente consideraria atraso nesse instrumento, por exemplo, quando 95% das crianças da cultura já realizam aquele comportamento. E na hora da avaliação, aquela criança não apresentou. Aí sim a gente vai considerar atraso, mas aí é um número muito maior. 95% das crianças já apresentam, né, aquele comportamento e aquela criança não apresentou. Outra coisa que também é importante a gente saber é que alguns comportamentos que as crianças, né,
elas realizam em casa, na hora de uma avaliação, elas não apresentam. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso também na hora de avaliar o desenvolvimento infantil. Porque senão a gente fica preso, né, à escala que a gente está utilizando. Então, a escala está dizendo assim, a criança faz o som de A ou alguma outra vogal e de repente ali você não observou ela fazendo aquele som em nenhum momento e aí você coloca que não. Isso é um grave erro de quem avalia desenvolvimento de bebê, tá? Se a criança não apresentou aquele comportamento ali, né? É um grave erro alguém marcar que a criança não apresenta. Se você, por exemplo, tem 30 minutos para avaliar o desenvolvimento da criança, ou quiçá até 1 hora, e ela não apresentar aquele comportamento, não significa que ela não faz. Então, de extrema importância, olhar para o cuidador e perguntar, tá? Então, pergunte ao cuidador. A criança, ela faz algum som de vogal? Um som de A, E, I, O, U? Não espere que a pessoa saiba o que é vogal também, né? Você não pode partir desse princípio, porque depende também da classe social que você está trabalhando e tal, mas tem pessoas que não vão saber o que é vogal, então você dá o exemplo para a pessoa, né? O bebê fala A, E, I, O, U, por exemplo, um sonzinho, e aí eles vão dizer, os pais vão dizer se sim ou se não. Aí você pode marcar, né? No instrumento ali, por exemplo, um SIC, segundo informações coletadas. Então, você não observou, mas você também não colocou como negativo, como se a criança não faz. Porque pode ser que em casa ela faça. Outra coisa importante da gente falar aqui para quem trabalha com desenvolvimento ou vai trabalhar com desenvolvimento é cuidado em acreditar no que os pais dizem também, porque os pais tendem a superestimar, né, o comportamento dos seus bebês. Então, você muitas vezes pode perguntar, vamos supor que o bebê, se ele fala ou dá, por exemplo, né? Então, você pergunta, olha, ele já repete, né, a mesma sílaba, por exemplo? Aí os pais podem falar assim, sim. E aí você precisa investigar, porque às vezes eles não sabem primeiro o que é sílabas, né? E nem o que é repetição. Então, muitas vezes você vai precisar falar assim, por favor, me explique então como é que é essas sílabas que ele repete. Aí se a mãe fala assim, ele fica ba, 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 pronto, ela já respondeu o que você queria ouvir. Agora, se ela responde uma outra coisa, de vez em quando ele faz um nhê, um gu, né, alguma coisa assim, então ela não respondeu aquela sua dúvida, né, porque é muito específico, por exemplo, a análise desse comportamento de a criança, né, ela repete, né, sílabas, por exemplo, então é muito específico isso. Você pode perguntar e deve perguntar aos pais se você não observa isso ao longo da sua avaliação, mas também investiga para ver direitinho se esses pais realmente sabem o que significa isso, se eles estão respondendo também de forma correta, porque eles tendem a superestimar o comportamento dos seus bebês, porque obviamente nenhum pai quer que o seu filho apresente atraso no desenvolvimento, né? Já que ele está em processo de avaliação ali, esses pais também ficam apreensivos e nenhum quer que ao terminar a avaliação escute, olha, seu filho tem atraso no desenvolvimento, nenhum pai quer isso, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado ao falar isso para os pais também. Então, se eu estou avaliando o desenvolvimento de um bebê e eu percebo que tem atraso, eu tenho que chegar e falar para os pais, olha, pais, é o seguinte, o seu bebê, ele já está com 4 meses. Então, já era para ele estar segurando um cubinho com a mão. Você percebe aqui, ó, que eu estou colocando o cubinho na mão dele e ele está soltando, ele não está segurando? Percebe isso? Só que com 4 meses já é para ele estar segurando esse cubinho. Então, sabe o que eu vou pedir para você? Chegar em casa e encontrar um objeto. Que objeto você tem em casa? Tem um Lego? Tá, tem um Lego. Ótimo, então você vai pegar esse Lego e vai começar a colocar na mãozinha dele, né, para que ele possa segurar. A partir do momento que você perceber, né, que ele tá segurando, né, esse Lego na mãozinha, aí você não precisa mais colocar na mão dele. Você só oferece de perto para que ele mesmo possa estender o bracinho, a mãozinha, pegar aquele objeto e trazer para si. Tá certo? Então, é isso que eu quero que você faça em casa agora. Porque percebe que ele não tá fazendo isso agora aqui?
É bem diferente de eu chegar e falar para esses pais, olha, seu filho está com atraso no desenvolvimento motor. Primeiro que ele não vai saber o que é atraso no desenvolvimento, ele vai achar que é um bicho de 7 cabeças, vai achar que a criança tem alguma deficiência, alguma anomalia, e pode tratar a criança como se ela fosse dessa forma, né? E pode ser também pesado para os pais carregarem isso e acreditarem que eles têm um filho com anomalia, alguma coisa, por conta dessa palavra atraso no desenvolvimento, que para muitos deles significa atraso mental, retardo mental, tá? Deficiência intelectual, ele soa como isso para eles, então a gente precisa explicar certinho. Então, eu quando faço uma avaliação do desenvolvimento de um bebê, eu não falo para os pais nunca, né? Olha, seu filho está com atraso no desenvolvimento, eu sempre digo, olha, tá vendo esse comportamento aqui? Então, é esperado que a criança na idade, né, que tem o seu bebê, faça tal coisa, mas olha só, ele não está fazendo, então vamos ajudar ele a fazer? Em casa eu preciso que você estimule assim, assim, assado. O mês seguinte eu vou marcar novamente para você voltar aqui para uma nova avaliação e eu espero que ele já esteja realizando esse comportamento. Com a sua ajuda, a gente vai conseguir que no próximo mês ele já esteja apresentando esse comportamento. Posso contar com você? E é claro que os pais falam, sim, pode, eles ficam super empolgados, né? Alguns fazem em casa e começam até a gravar hoje no celular, né? Eles gravam e mandam pra gente no nosso WhatsApp muitas vezes para falar assim, olha, deu certo, consegui, ele tá indo bem, sim, né? Então é muito legal que você percebe a participação dos pais. E por outro lado, você consegue perceber também a falta de participação desses pais. Quando você percebe que chegou o mês seguinte, a criança continua com estimulação e você pergunta, e aí, você fez? E a pai diz, a mãe diz, né? Ah, não consegui, não deu tempo. Você já começa a perceber que as práticas, né? Maternas e paternas aí não estão tão adequadas. Você pode também intervir aí, dependendo do profissional que você é, tá bom? Muitas vezes até fazendo uma avaliação de uma possível depressão pós-parto, porque uma mãe com depressão pós-parto, ela pode não ter energia para cuidar desse bebê, né? Para ter energia para estimular o desenvolvimento dessa criança. Então, é aí que a gente capta essas informações, inclusive, tá certo? Então, dependendo do profissional que você é, a gente consegue prestar atenção a tudo isso. E um último instrumento aqui que eu vou estar falando para você também, que você pode estar utilizando, é um instrumento do próprio Ministério da Saúde, tá certo? Então, é distribuído pelo próprio Ministério da Saúde e é uma ficha, né, de avaliação do desenvolvimento. E também tem aí, né, as suas categorias de avaliação, né, de cada área, e também é possível que você possa de forma prática, fácil, você consegue encontrar gratuito na internet, é só você digitar, né? Ficha de desenvolvimento do bebê do Ministério da Saúde, você vai encontrar um manual de como aplicar, de como usar, você vai encontrar a própria ficha, né? De aplicação, o que se espera em cada mês, o que se espera de cada comportamento, o que você vai marcar, por exemplo, um sinal de positivo para indicar que a criança fez, um sinal de negativo para indicar que a criança não fez, né? E alguns códigos, como por exemplo, segundo informações coletadas, como eu já falei para vocês que a gente pode, né, não observar, mas coletar com os pais essas informações, e até o NO de não observado. Então, por exemplo, que é quando você não observa aquele comportamento lá no atendimento que você está fazendo, e aí você pergunta para os pais, mas e em casa, você vê ele fazendo isso? E os pais não sabem responder, então eles dizem, não sei, não prestei atenção se ele faz isso em casa. Aí você diz, então preste atenção que o mês que vem eu vou precisar novamente, ou observar que ele faça isso aqui, ou saber de vocês se está fazendo em casa ou não e como que ele está fazendo, né? Então você já deixa os pais ciente sobre isso e nesse caso, então, como você não tem a resposta nem observacional e nem, né, um dado que o outro traz para você, então você coloca como não observado, por exemplo, ok? Então são formas da gente poder fazer a avaliação do desenvolvimento da criança de forma bem fácil, bem prática. A gente pode utilizar esses instrumentos todos em crianças com desenvolvimento atípico? Sim, claro que pode sim, mas desde que você leve em consideração esse fato. Então, por exemplo, uma criança que nasceu
extremamente prematura, vamos supor que ela tenha nascido com 6 meses, né? Então, a mulher, ela teve uma gestação de 6 meses e esse bebê nasceu. Então, ainda faltou mais 3 meses para essa criança completar os 9 meses de maturação que nós, seres humanos, né, temos dentro do útero para só depois nascer, não é verdade? Então, quando essa criança aqui de 6 meses, ela nasce, quando ela está com 1 mês, ela não está com 1 mês, né? Com 1 mês, não, desculpa, ela não está com comportamentos de 1 mês de uma criança que nasceu aos 9 meses. Percebe? Que uma criança que nasceu aos 9 meses, quando ela completa 1 mês, né? É uma coisa. Uma criança que nasceu de 6 meses, quando ela completa 1 mês, ela ainda tem comportamento e maturação equivalente a um feto de 7 meses. Entende? Então, eu não posso esperar que uma criança, que um bebê que nasceu prematuro apresente os mesmos padrões de comportamentos que a gente vai ter nesses instrumentos aí que avalia se a criança está apresentando o comportamento adequado ou não, ok? Não posso. Então, o que eu tenho que fazer? Idade corrigida, né? É idade corrigida. Então, eu tenho que ver quantos meses aquela criança nasceu, corrigir a idade para poder entender qual realmente são os comportamentos que eu espero. Então, quando essa criança, que nasceu de 6 meses, quando ela tiver, por exemplo, 4 meses de vida, aí eu começo a considerar que ela tem comportamentos de um primeiro mês de vida. Então, tudo aquilo que eu espero que um bebê com 1 mês de vida, que nasceu a termo, ou seja, que nasceu com 40 semanas ou 9 meses de gestação tenha, né? Então, eu espero que quando ele tem 1 mês, ele faça isso, isso e isso de comportamento. Eu só vou esperar, então, que a criança que nasceu prematura, por exemplo, extremamente prematura, nesse caso que eu estou falando de 6 meses, que ela apresente aqueles mesmos comportamentos quando ela tem 1 mês de vida? Não, você já entendeu que não. Mas só quando ela tiver 4 meses de vida. E isso, então, é a idade corrigida. Com 4 meses de vida, espera-se que essa criança tenha o comportamento igual ou semelhante a uma criança que nasceu certinha aí, né, de 40 semanas. Entendeu, pessoal? Espero que essa aula tenha sido útil, produtiva para vocês, que vocês tenham aprendido muito a respeito aí de como avaliar o desenvolvimento da criança, né? Como você pode perguntar, o que você precisa fazer, o que você precisa observar, né? Para que você possa ser um ótimo, né, avaliador do desenvolvimento do bebê, independente de qual profissão é a sua, ok? E eu termino, então, esse vídeo convidando você para me seguir lá no Telegram, tá certo? No Telegram, eu tenho uma comunidade chamada Profissionais em Ação. Essa comunidade Profissionais em Ação é uma comunidade de todos os profissionais da saúde. Nós somos muito mais do que 1000 profissionais nesse canal, né? E lá todos os dias eu posto informações como essa aqui, super valiosas, super importantes para as pessoas que estão lá, tá? Mas são conteúdos exclusivos para quem está lá. Se você quer receber mais conteúdos inéditos, aqueles que eu não publico nem aqui no YouTube, nem aqui no Facebook, nem no Instagram, que eu publico só lá no nosso canal, na nossa comunidade do Telegram, então eu chamo você, eu convido você para entrar também nessa nossa comunidade e fazer parte dos profissionais que recebem conteúdos diários a respeito do assunto parentalidade e perinatalidade, ok? Então, um beijo para você, até a nossa próxima aula, né? E é o nosso próximo encontro aí, ok? Tchau, tchau!